Paz do Senhor, irmãos. Todos bem-vindos. É bom nós estar sempre na casa do Senhor, né? Nós louvamos a Deus com um canto que ele disse: meu Deus é o maior. De fato, o meu Deus é o maior. Não existe outro Deus para nós comparar com esse Deus o que nós servimos. Até o título da mensagem de hoje seria um privilégio dos crentes. O único povo privilegiado nessa terra é o crente, porque louva o Deus Todo-Poderoso. Esse Deus que está conosco, como já temos ouvido, tanto nas horas boas como nas horas difíceis, o Deus que nós nunca abandona. Em todos os momentos, Ele sempre está ao nosso lado. Ninguém pense que a nossa vida sempre é mar de rosa. Se eu for falar da minha vida, os problemas que eu passei na vida cristã, as dores que eu sofri, teria muito o que falar. E muitas vezes as coisas mais duras que eu sofri foi porque eu combatia erros. Eu não aceitava coisas erradas, então eu paguei preço por causa dessas coisas. Mas não me arrependo, jamais me arrependo. Até o dia de hoje, se precisar combater o erro, eu combato o erro. Foi para isso que Jesus me chamou. Foi para isso que um dia, há muitos anos atrás, eu estava deitado numa cama, conhecendo ao Senhor, mas tinha-o deixado por muitos anos, e Ele me chamou de lá. E eu disse: Senhor, se Tu me abrires as portas de novo, ainda que eu tenha que morrer, pelo Senhor eu vou morrer. E Deus, em poucos dias, me abriu as portas, e até hoje eu estou aqui, louvando, servindo e procurando a servir esse Deus maravilhoso. Esse Deus que não abandona jamais um filho seu. Ele jamais deixa um filho na metade do caminho. Ele conduz até o final. Quando vim para São Paulo, para cá, eu vim machucado. Não sabia porquê, derramei muitas lágrimas. Não era minha vontade, porque nós só vemos até a esquina, lá para o outro lado da esquina só o Senhor que vê, e Deus tinha alguma coisa para mim aqui, mas eu não sabia, como disse, não via. E, como é que se diz, depois de todos os problemas, a última viagem que eu tive lá para o sul, eu fui informado por um colega de trabalho da igreja que trabalhava junto comigo, mas só que foi corrompido pelos falsos irmãos que tinham ali, e ele guardou em silêncio por muitos anos, e essa última viagem que eu fiz, ele desfolhou todas as coisas que tinham acontecido lá para trás, ao meu respeito, e por que aconteceu essas coisas comigo. E eu fiquei pensando, depois, no fim, até voltei e agradeci ele pelo uma mensagem, por ele ter me contado. Mas, como eu disse, eu passei tudo e hoje eu estou feliz de estar aqui pela igreja que tenho, pelos irmãos que estão aqui comigo na igreja, porque temos uma igreja onde o Senhor reina, onde o Senhor é pregado, onde o Senhor é testemunhado, e isso é que Deus quer de cada um de nós. Procuramos viver a vida cristã, porque meu Deus é maior. Embora todas as coisas foram acontecendo, mas Deus é maior. Hoje eu digo, sou privilegiado pela igreja que tenho. Somos privilegiados pela igreja que estamos servindo. Irmãos, eu vou ler um texto, não quero me demorar muito. Romanos, capítulo 16, e o verso 25 a 27, só para nós pensar um pouquinho. Diz: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho,
a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do ministério, guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações e ao Deus único e sábio, seja dado glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Eu quero apenas pensar um pouquinho nesse texto. Depois passaremos para o texto que tem o título de Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do ministério guardado em silêncio. Ora, aquele que é poderoso para nos guardar, foi o que me guardou a minha caminhada até aqui. Aquele que é tão poderoso e que não deixa ninguém no caminho, foi o que esteve comigo todo esse tempo de luta até agora. Então esse é aquele Deus que nós devemos glorificar o nome, por isso ele diz, as Escrituras, manifestando ao Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. O Deus único e sábio, Ele sabe conduzir o seu povo para como nós devemos andar. Eu quero meditar mais um pouquinho aqui no texto que se encontra em Hebreus, capítulo 10, verso 19. É um texto bem conhecido. Ele diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo do Santo pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos nós com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos também nós um aos outros, para estimularmos o amor e as boas obras. Amém. Por isso, botemos o título O Privilégio de um Crente. E aqui diz o privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus. Por isso falei no começo que nós somos um povo privilegiado, porque somos o único povo na face da terra, é o povo cristão que tem o privilégio de ter acesso a Deus, de falar com Deus, pedir para Deus, chorar diante de Deus e alcançar de Deus as suas necessidades. Embora alcançamos, como diz, tempos tempestuosos, tempos de lutas, tempos de dificuldades, mas temos um Deus para nos socorrer. Temos uma esperança guardada em nosso coração que não vacila em tempo algum. Ela não vacila em tempo algum, ainda que tenha que morrer. Eu não vacilo, porque a minha esperança está num Deus que é maior. A morte é mais pequena do meu Deus. Se eu morrer, disse Paulo, é lucro. O morrer para mim é lucro, disse Paulo. Então não temos medo da morte, porque meu Deus é o maior. Ele diz, tendo, pois, irmão, intrepidez para entrar no Santo do Santo, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Tendo, pois, nós, irmãos, intrepidez, ele diz, para entrar
no Santo do Santo por este caminho, o qual Jesus abriu pelo véu que foi a sua carne. Como é bom quando nós temos conosco a palavra de Deus e nela meditamos, por ela nós se esforçamos, por elas nós procuramos diligentemente a poder caminhar e olhando sempre para o Senhor, como disse, sem vacilar, olhando sempre para o Senhor, porque muitas vezes a escuridão parece tanto. Muitas vezes quem estudou o livro de Pellegrino, desse livro, o autor dele, ele diz que ele ia caminhando e passando num lamaçal, e no começo ele tinha um sinal que ele podia ir caminhando, formando os passos, e ele foi indo, e quando ele estava lá no meio do lamaçal, o sinal para ele caminhar acabou. Ele estava no meio do lamaçal. E daí ele diz, dali para frente, o Senhor o carregou. Quando tudo falta, muitas vezes para nós, é o Senhor que nos carrega e não deixa nós cair, porque Ele prometeu isso. E Ele sempre está conosco para nos ajudar. Não temas, eis que eu sou o Senhor teu Deus. Ande firme, e eu estarei contigo em toda a tua caminhada. Sou prova disto, posso provar isso. Daí ele diz, aproximemos nós com sincero coração, e em plena certeza da fé, tendo um coração purificado da má consciência. Palavra forte, né, irmãos? Aproximemos nós com sincero coração. Irmãos, Deus só pode andar junto quando nós temos um sincero coração. Se o nosso coração não é sincero, nós não podemos contar com o Senhor, porque nós duvidamos. Quando o coração não é sincero, cheio de dúvida. Mas quando o coração é sincero, ele não teme o mal, ele não se afasta por qualquer coisa, ele é um valente guerreiro. Ele continua guerreando, venha o que vier, ele guerreia. Então, se aproximemos nele com sincero coração e com na certeza de fé que esse Deus vai me ajudar e vai me socorrer e dar força para que eu possa caminhar até o final. Deus nunca me disse para mim, me passou a mão na cabeça e diz, olha, vai que está tudo bem, fácil. Então, ele diz, aproximemos nós com fé, tendo um coração purificado. Como é maravilhoso quando nós temos um coração purificado da má consciência, quando nós não deixamos nosso pensamento fazer ninhos errados, mas temos uma consciência e um coração purificado que só leva as coisas de Deus, e um corpo lavado com água pura. Estamos limpos dessas coisas deste mundo a qual nós cedeia a cada instante quando nós vemos e andamos por aí. Mas quando nós temos um coração e uma mente de fé lavado, o nosso corpo com essas coisas, nós prosseguimos sempre firmemente e jamais fracassamos. Daí ele disse, purificado da má consciência. Como é muito fácil, se nós não se despertarmos para que essa consciência, às vezes, tome conta de nós. Daí ele diz, demos, o corpo lá, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. A minha esperança é de um dia ir morar no céu. A minha esperança é que um dia Jesus vai voltar, e se eu estiver vivo, é de eu ir subir com o céu. A minha esperança é essa. Ele disse, guarde firme essa esperança sem vacilar. Irmãos, por isso disse,
Quando o nosso coração não está purificado, é muito fácil vacilar. E se esse dia chegar, na hora que eu vacilar, o que valeu estar 50 anos na casa do Senhor, ou 60 anos servindo ao Senhor? Não valeu nada. Guardemos essas coisas firmes no nosso coração, sem vacilar. Pode ser que demore dias, pode ser que demore meses ou ano, mas também pode ser amanhã ou depois. Como está o nosso coração? Como estamos lutando com as coisas de Deus? Como estamos esperando as coisas de Deus que estão breve para acontecer? Como está o nosso coração? Como estamos vivendo os nossos dias? Sabemos, cansei de dizer que eu não espero dias maravilhosos na face da terra, porque sabemos que cada dia as coisas parece que se tornam mais difíceis, mas que eu sei que eu tenho que guardar, sim, a minha confiança no Senhor sem vacilar, em tempo algum, porque Ele vai voltar a buscar o seu povo. Quando Ele estava subindo ao céu, o seu povo estava olhando atento, e os anjos se puseram e disseram: por que vocês estão olhando tanto, ansiosamente? Esse Jesus que Ele subiu, do mesmo meio Ele volta um dia para te buscar, para vir buscar vocês. Eu estou esperando esse dia. Eu estou lutando a guardar firme o meu coração para que esse dia não me pegue vacilando. A confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa é fiel. Passou-se 2000 e poucos anos, mas esse que fez a promessa é fiel. Se Ele diz que Ele vem. Ou seja hoje, ou seja amanhã, ou seja a morte que me leve, Ele é fiel, porque Ele vem buscar o seu povo. Mas precisamos não vacilar. Como muitas vezes eu tenho visto pessoas vacilantes, como eu tenho visto nos nossos dias crentes vacilantes, crentes que torcem a palavra de Deus. E a pessoa que torce a palavra de Deus, a pessoa que torce a verdade, a pessoa que esconde a verdade para guardar alguma coisa duvidosa, esse não alcançará essas coisas. Ele disse: a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Ele é fiel. Ele vem nos buscar. Não fique vacilando. Consideremos também nós uns aos outros, para estimularmos o amor e as boas obras. Por isso que ele diz: consideremos nós também uns aos outros, para estimularmos o amor e as boas obras. Irmãos, aqui parece que o escritor deste texto, ele quis pôr mais um punhadinho de sal junto, quando ele diz: consideremos nós também uns aos outros, para nos estimularmos o amor. Porque nos nossos dias parece que essas coisas estão se perdendo, de sermos amorosos um com o outro. Dou graças a Deus porque nossa igreja luta por isso e conservamos isso, mas nós vemos muito por aí que essas coisas estão caindo. Parece que o Deus dinheiro toma conta de tudo, parece que o Deus dinheiro cega tudo. Tendo dinheiro, parece que tudo está bom. Irmãos, eu prefiro ter o bolso vazio, mas ter Jesus no meu coração. Porque se Ele vier, eu não fico neste mundo. Que Deus possa nos abençoar, nos guardar
e nós encher do seu Espírito. Primeiro texto que eu vi, que eu li, falou lá em nós glorificar a Deus. Irmãos, uma coisa que se perdeu no meio do povo cristão, aqui na nossa própria igreja, é glorificar a Deus. Como era maravilhoso quando às vezes você estava pregando e um irmão levantava, glória a Deus, aleluia. Era uma estimulação, parece que ali dentro da igreja. E essas coisas estão perdendo. Nós não devemos esquecer de glorificar o nosso Deus Todo-Poderoso, aquele Deus que fez tudo por nós, aquele Deus que deu o único filho por mim, aquele Deus que fez o filho dele deixar tudo lá no céu e morrer por mim. Por isso eu louvo de todo o meu coração. Que Deus abençoe a cada um de vocês e uma boa semana para cada um. Amém. Deus abençoe o pastor Gedide. Esse último texto é fantástico. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos no amor e as boas obras. O anterior diz: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Nós estamos vivendo os últimos tempos, irmãos, e tem muita gente vacilando pelas dificuldades da vida. Mas um pouco antes, no capítulo 8, no verso 35, diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, a espada? Como está escrito, por amor a ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É assim que tem que ser a nossa confissão de fé, sem vacilar, até o fim.